Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por nos trazer aqui hoje. Senhor, seja com cada um de nós, também seja com os irmãos que não puderem estar aqui, esteja nos suprindo com a Tua graça nesse dia, nos levando a mais estar na Tua presença, andando na Tua luz. Senhor Jesus, continue trabalhando em nós. Prepara o nosso ser agora nesse momento para recebermos a Tua palavra, Senhor. Fala mais uma vez para nós. Abra o nosso entendimento, Senhor. Abra o nosso coração. Revela mais de Ti para nós nesse momento, Senhor. Prepara toda essa esfera, Senhor. Leve estar focado em Ti. Leve estar com a mente posta no Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu vou estar compartilhando com os irmãos a palavra que foi falada, né, no domingo. A gente sempre faz rumina, né, novamente essa palavra no domingo. No sábado, os irmãos a gente traz a palavra do alimento diário, e no domingo a gente traz a palavra do domingo passado, foi a mensagem 5, né? E aí eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos essa palavra, para a gente estar extraindo mais vida dessa palavra, né? Porque cada vez que eu volto à palavra, mais eu ganho dela, né? Isso é fato, né? Essa palavra ela vai inculcando em nós, vai entrando em nós, e algo que é letra se torna vida, mas eu preciso ruminar, emergir nessa palavra. Então, eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos, foi uma palavra muito rica, né, para nós. Essa semana o Senhor nos deu uma palavra riquíssima, onde eu creio que cada um de nós extraiu muita luz, muita coisa dessa palavra, muita vida, né? E o tema da palavra é o seguinte: a restauração da igreja, o terceiro dia e o quarto dia. Vamos ler Gênesis capítulo 1. É da terra, né? É da terra. Eu coloquei que foi igreja. É da terra, amém. A restauração da terra, o terceiro dia e o quarto dia. Aí Gênesis capítulo 1, ó Senhor Jesus, capítulo 1, versículo de 3 a 9. Senhor Jesus. Versículo 3 diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Irmãos, olha o tanto de coisa que Deus fez só com a palavra, né? Por isso que a palavra, sem a palavra nós não somos nada. Na verdade, sem a palavra nada se move, nada existe. Porque tudo começou a existir através da palavra. E por isso que quando nós apegamos essa palavra com realidade, muitas coisas na nossa vida vai mudar porque vai existir através da palavra. Porque a palavra é o próprio Deus falando, né? Quando nós desfrutamos da palavra, você está ouvindo Deus, né? Você está ouvindo o Senhor falando com você. E quando nós pegamos essa palavra com fé, ela se torna a nossa realidade. E aqui as coisas foi criando, ele cria aqui a luz, que é algo muito importante no nosso viver. A luz ela sem a luz, irmãos, a gente não vê nada, não é assim?
Você está num lugar, um salão desse, quando está escuro, você sai embaraçando essas cadeiras aí, você não vai ver nada. Mas quando você acende a luz, você tem direção, você vê as coisas com nitidez, né? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. E foi falado para nós que aqui está falando da restauração da terra, não é isso? O tema da semana é a restauração da terra. Aí o terceiro dia e o quarto dia, mostrando para nós que ele quer restaurar essa terra. Irmãos, ele conta com a igreja. A igreja é que vai restaurar a terra, vai trazer de volta o governo de Deus para essa terra. Por outro lado também, essa terra também simboliza o nosso coração. Né? Deus também ele quer trabalhar na nossa terra, no nosso coração. A gente vê a parábola do semeador, né? Ali tem vários tipos de terras, ou seja, vários tipos de corações. E ele quer transformar também o nosso coração, simbolizando também essa terra. E ele próprio é a boa terra. Né? E aqui fala que, mostrou para nós essa semana, que ele deu essa porção de terra igual para todos. Né? Até o que eu recebi, você também recebeu, todos vão receber a mesma coisa, a mesma quantidade, o mesmo valor. Por quê, irmãos? Porque para depois não falar assim, eu tenho mais que você. Só que aí, cabe a mim e a você desenvolver essa terra. Se eu cultivo essa terra, ela vai produzir. E não vai ser pouca coisa não, vai ser muitos frutos. Não é assim, aqui igual o irmão tem terra aqui, para produzir. Lá, irmão, um bicho você plantou lá, você teve que, é todo um labor. Prepara a terra, ara a terra, depois vem planta, depois vem molhando, adubando, colocando o adubo correto para produzir o milho, não é isso? A mesma coisa é essa palavra no nosso coração. O nosso coração aqui é a terra. O Senhor é como a semente, ele cai nessa terra, mas se eu não adubar essa terra, não preparar essa terra, essa semente ela não vai germinar e não vai dar frutos. Ou seja, quando eu cultivo essa terra, o que faz? Eu vou ter mais riquezas dela. Não é assim? A fazenda, se o cara trabalha nela da forma correta, ele vai ter lucro. A mesma coisa é o que o Senhor nos deu, a porção é igual, mas eu posso multiplicar ela. A gente sabe que quando a semente ela nasce também no meio do mato, ela fica abafada, ela não vai crescer, então você tem que estar limpando. Então, irmãos, e esse limpar, esse cultivar, é tudo através da palavra. Quer limpar essa terra que é o nosso ser, desfruta da palavra. E aí você vai ver os frutos vindo naturalmente, sem muito esforço, né? Que essa terra é uma terra boa, só que ela precisa ser cultivada. Colocar ali os elementos necessários, né? Para que ela tenha uma excelente produção. Né? Tem solo que você tem que corrigir. Então, para produzir tem que trabalhar. E nós trabalhamos como? Hoje o Senhor tem nos dado a invenção. Tem nos dado o grito de guerra, pregação do Evangelho. Tudo isso, irmãos, você está colocando adubo na sua terra. E ela vai produzir, vai dar muitos frutos. Frutos são esses, irmãos, são as pessoas. Os frutos são pessoas. O que Deus almeja nessa terra é pessoas. Né? Hoje tem pregação do Evangelho. Então hoje você vai dar um bocado de fruto aí. Eu creio que é a palavra de hoje que vai ser semeada, vai gerar fruto. Mas você está cultivando ela agora, você está colocando um adubo aí, ó. Está o que ouvindo a palavra, está desfrutando da palavra, você está colocando um adubo, durante a semana você desfrutou da palavra, você colocou adubo nessa terra, então ela vai produzir fruto hoje. Então, não adianta eu querer que essa terra produza se eu não cuido dela. Então, essa semana foi falado que a porção é igual, o valor é igual, mas eu posso multiplicar. Aí depende de cada um. Isso aí
é algo individual. Você fala assim, mas não, a igreja não é coletiva? Sim, a igreja é coletiva, mas meu desfrute, eu tenho que ter o desfrute coletivo e tem que ter o desfrute individual. É os dois. Não adianta eu só ter o desfrute coletivo, mas eu chego na minha casa, eu não desfruto, não faço nada, não ouço uma mensagem, não tem nada da palavra na minha casa, o que vai acontecer? Vai atrasar esse desenvolvimento aí dessa terra, né? Mas se eu desfruto em casa e desfruto junto com os irmãos, é só crescimento, é só produção boa, né? Aí vai dar frutos bons, né? E vai ser muito útil, né, para as pessoas. As pessoas aí fora vão poder também desfrutar do que você está desfrutando aqui. Então nós precisamos cultivar a nossa terra. E essa terra, lá fala de algo assim que é mais voltado para o nosso coração hoje. O meu coração tem que ser trabalhado, não adianta. Não adianta eu querer agradar o Senhor se eu não permito que a palavra dele trabalhe em mim. Não tem como. Aí você vai ser alguém que tem disfarçado, né? A sua realidade é outra, mas você disfarça no meio dos irmãos, na reunião, mas lá fora a sua realidade é outra. Porque essa realidade da palavra, ela não está infundida em mim. É algo que eu saio dali para fora, eu sou uma outra pessoa. Então essa palavra, ela precisa, de fato, fazer a obra em nós. E para fazer a obra em nós, eu tenho que ter um desfrute adequado, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Aqui deixa claro para nós dessa porção, né? A porção que o Senhor nos deu é igualmente preciosa. Senhor, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Não pode ir lendo aí. Amém. Aos que conosco estiveram igualmente preciosos. Amém. A justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler de novo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Aos que convosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Igualmente preciosa. Então, isso está claro para nós aqui. Todos nós recebemos a mesma quantidade. Agora, cabe a mim desenvolver. Aquele que desenvolve mais, ele vai ter mais. Né? Se eu vou desenvolver minha fé mais, eu vou ter mais realidade da palavra. Mas se eu não procuro desenvolver essa fé, ou seja, cultivar essa terra, colocar essa semente que foi plantada em mim, que é o próprio Senhor como Espírito, que foi plantado dentro de cada um de nós, ele precisa gerar fruto. Mas se eu não cuido, não vai, dessa semente ela não vai gerar. O que vai acontecer? O que vai estar gerando? A antiga semente, que é a semente que foi plantada também nesse solo, né? A semente ruim. Infelizmente, veio lá de Adão e está em nós. Né? Ou seja, a criança já nasce com essa semente em si. Em nós tem duas sementes, tem duas vidas, né? A vida do velho homem e o novo homem que é Cristo. Então, o que você dá mais atenção, o que você cuidar mais, vai desenvolver mais. Então, por isso, irmãos, que, na verdade, a semente ruim, ela tem mais tempo na terra, né? Pelo menos, eu tenho realidade, aqui que eu vivo desfrutando da palavra e tendo realidade, buscando ter realidade da palavra, tem pouco tempo. Tem uns 10 anos por aí. Mas a minha idade, eu já estou com 46 anos. Ou seja, 36 anos, ou mais, né? O irmão fala, é 2.000 anos? 2.000 anos de... Então, o velho homem, ele tem, por isso que ele sempre domina, porque ele tá ganhando um pouquinho na frente, né? Infelizmente. Mas se nós buscarmos de todo o nosso coração, irmãos, com a realidade da palavra, amém, com certeza a gente vai reverter esse jogo aí, vai acabar virando o placar aí, né? Mas nós temos que desfrutar, né? Tem que ter realidade da palavra, tem que cultivar essa terra aí, fazer essa terra dar frutos,
germinar essa semente boa e ela tem que passar essa semente ruim e dar frutos. Amém. Mas eu preciso desfrutar. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Vamos ler Mateus 24. Senhor Jesus. Mateus capítulo 24, versículos 45 e até 47. Do 45 a 47. Mateus 24, 45 a 47. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. 45 até o 47. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Amém. Em verdade vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Ó Senhor Jesus. Amém. Essa palavra aqui, eu lembro de uma palavra que o irmão falou, que não é o nosso estágio, né? É o nosso estado. Sim. Quando o Senhor voltar, Ele achar nos fazendo assim, irmãos, com certeza Ele vai nos confiar algo. E o que é isso? É estar cultivando, você vai estar trabalhando na terra. Quando o Senhor voltar, Ele vai te achar trabalhando na terra. Amém. Ele fala assim, esse daí realmente Ele deu valor no que eu dei para Ele, né? Que é a vida dele mesmo. Né? Morreu ali na cruz, deu a vida por cada um de nós, pagou um alto preço. O que é isso? Quando nós cultivamos essa terra, nós estamos valorizando essa porção que é Ele mesmo. Ele é a própria terra. Amém. Né? Nós estamos falando muito sobre Abraão, né? No alimento diário. Ali fala fala daquela terra que ele ia mostrar a Abraão, ia dar para Abraão aquela terra. Ele é o Cristo que ia vir. Né? Hoje nós temos essa porção, mas eu preciso cultivar. Amém. Preciso cultivar. E não é... Aqui fala que quando ele voltar, achar fazendo assim, é elaborando, é cultivando a terra. A gente vê que... Você vê pessoas aí que tem talvez uma porção de terra até menor, mas produz mais do que um que tem uma porção de terra grande. Porque esse que tem a porção de terra menor, ele trabalha mais, ele se dedica mais. E talvez o que tem muita terra fala assim, eu já tenho um tanto de terra, então não vou preocupar. Por isso que ele nos deu a porção igual, para nós não ficar tranquilo. Não, eu tenho a terra maior, eu vou ficar tranquilo. Né? Mas sem contar que a terra maior também dá mais trabalho, né, irmão? A terra maior dá mais trabalho. Então, irmãos, quando a gente traz isso para o lado espiritual, a gente vê o tanto que nós precisamos trabalhar. Mas não é trabalhar para o mundo, não, é trabalhar para o Senhor. E como nós trabalhamos pelo Senhor? É fazendo a vontade dele. Amém. Né? Quando você faz a vontade do Senhor, você está trabalhando para o Senhor. Oh, Senhor Jesus. E a vontade do Senhor, irmãos, o irmão Pedro sempre tem falado, e a gente tem visto na palavra que a vontade dele é trazer o reino a essa terra novamente. Essa é a vontade de Deus. Por isso que ele nos colocou aqui no viver da igreja. Amém. Porque ele nos incumbiu, né, tem uma incumbência para nós. Tem um propósito. Nós não fomos criados de qualquer forma. Fomos criados com um propósito. Amém. De trazer o reino dele de volta a essa terra. E ele conta com a igreja, ele conta com cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos que trabalhar. Amém. Trabalhar para trazer o reino do Senhor de volta. Amém. Senhor Jesus. Amém. Como que eu faço isso, irmãos? Praticando a pregação do evangelho, cuidando das pessoas. Né? Quão difícil é cuidar de pessoas, né? Quando você acha uma pessoa que não tem problema, até que é mais fácil. Ou aquele que você já fala com ele da palavra, hoje amanhã ele vai falar assim, eu quero batizar, isso é fácil. Mas é aquele que você vai na casa dele hoje, vai amanhã, daqui passa 2 meses, 3 meses, a pessoa, você não vê mudança nenhuma na pessoa.
Aí você fala, não dá não. Né, eu vou desistir dessa pessoa. A gente acaba desistindo. Porque a gente acha que é a obra que vai fazendo, acha que é a gente que faz a obra. Você está fazendo seu papel, você está levando a palavra. Mas quem vai fazer gerar vida naquela pessoa é o Senhor. A semente ali foi levada e foi plantada no coração dela. Agora, a germinação e o fruto, aí já cabe o seu, mas você tem que cuidar. De outro lado, você também tem que ter o cuidado. Por isso, esse cuidar é esse labor de ir lá na casa dessa pessoa. Está convidando para a reunião, convida hoje, não vem, convida depois. Mas não para de convidar, não. Esses contatos, né, que a rede de cuidado está tendo aí, isso aí, irmãos, vai ter pessoas que você vai entrar em contato, talvez não vai nem atender o telefone. Ou até vai levar um não. E você orou com ela na rua, ela te passou o contato, talvez naquele dia ela estava com o coração meio quebrantado, estava passando por alguma situação, e é assim. As pessoas, elas buscam o Senhor quando está passando por alguma situação, está passando por algum problema, vai na presença do Senhor. O Senhor ali resolveu mais ou menos o problema, esqueceu. Aí depois que você liga, a pessoa nem lembra né? Por isso que tem uns que hoje também está meio complicado, né? É tanto golpe no telefone, por isso você tem que identificar logo, né? Tem que identificar para a pessoa saber que é a igreja que está entrando em contato com ela, né? Então, as irmãs que estão fazendo, os irmãos que estão fazendo esse trabalho de contatar, de estar cuidando dessas pessoas, não é fácil, não. Isso aí, irmãos, isso aí é cuidando da terra, é labor. Né? E essa semente que vai ser plantada no coração dela, que plantou no coração dela, porque a palavra fala que ela não volta vazia. Amém. A palavra, ela caiu no coração, ela vai dar frutos. Mas talvez não é hoje, nem amanhã, talvez vai ser daqui 1 ano. Talvez nem vai reunir aqui conosco. Talvez o Senhor vai ganhar o coração dela em outro lugar, vai estar reunindo em outro lugar, mas o Senhor está fazendo a obra. Então, irmãos, não podemos desanimar. Nós temos que ser aqueles que tem que ser firme. Amém. Porque corações têm pedras, têm espinhos. Ali dá um vacilo, o passarinho chega e leva uma parte da semente. Então, não é fácil. Então, mas nós precisamos ser aqueles que têm consistência, né? Amém. Ali constante, trabalhando ali, levando a palavra, cuidando das pessoas, ainda que você leve um não, mas não desista. Continue levando a palavra, porque quem faz a obra é o Senhor. Amém. Então, irmãos, o Senhor ele quer fazer uma grande obra, ele quer salvar, na verdade, todas as pessoas. Todo aquele que abriu o coração e aceitar essa palavra, ele vai ser salvo. Mas isso não cabe a mim, e só cabe a nós levar a semente. Nós somos o semeador aí, fazendo o papel do semeador, né? Você planta, não é assim na terra normal? Você planta, não é você que faz a semente nascer lá e faz ela dar fruta, você simplesmente planta e cuida. Quem faz ela germinar e dar fruta é o Senhor, é Deus que faz. Então, a mesma coisa é a palavra. Tudo é o Senhor quem faz, irmãos. Ó Senhor Jesus. Então não vamos desanimar, né? Vamos prosseguir na caminhada, levando o Evangelho, levando a palavra. Senhor Jesus. Falou um ponto tão importante que eu anotei aqui, bem anotado, para mim não esquecer e compartilhar com os irmãos. Eu toquei muito nesse ponto, fala assim, que todos recebeu a mesma porção de terra, mas vai ter uns que vai correr o risco de não cuidar e até mesmo perder essa terra, né? Estou falando aqui que, ou seja, eles não vão aproveitar as riquezas que tem nessa terra. Nós estamos falando de pregação do Evangelho. Você começar a cuidar de uma pessoa, pode acontecer isso. Alguns não vai aproveitar essa riqueza que você está levando para elas, que é a palavra, que é o Evangelho. Eles não vão aproveitar. E aí o que acontece? Vai perder toda a riqueza dessa terra. Isso pode acontecer, corre o risco. Né? Então, a palavra é clara para nós, é para a gente não ficar apegado a essas coisas. Eu estou cuidando da pessoa, a pessoa parece que não está nem aí, não está... Irmãos, faz a parte sua, não, vai e prega o Evangelho. Leva a palavra, né? Senhor, vamos ler Hebreus 4. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 2.
Olha só o que fala nesse versículo, 4:2. Senhor Jesus, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Olha só, vai acontecer isso. Aqui eles estão falando, aqui está falando sobre o povo de Israel, né? Foi eles primeiro que ouviram a palavra. A porção veio primeiro para eles. Só que eles não aproveitou. Não aproveitou as riquezas que foi dada a eles. Aí o que o Senhor fez? Deu oportunidade para nós. Né? Então hoje o que nós temos que dar valor, irmãos. Nós temos que aproveitar essas riquezas que o Senhor tem dado. Essa palavra atual que tem falado para nós aqui, a palavra profética. Então nós temos que aproveitar essa palavra. Porque isso foi dado também para os povos de Israel, só que eles não aproveitaram. Então hoje o Senhor deu a oportunidade para nós, é para a gente aproveitar essa palavra, né? O que é aproveitar a palavra, irmãos? É estar junto dos irmãos, é estar desfrutando em casa, nas reuniões, juntos, desfrutando dessa palavra. Isso é aproveitar a palavra. Está ali emergindo, né? Sempre ali entrando na palavra, você está aproveitando as riquezas da palavra. Porque toda vez que eu me volto na palavra, mais riqueza eu tenho. São riquezas infinitas, né? Elas não têm fim. Ela se renova a cada manhã, é nova todo dia. Ela é útil em qualquer situação. Desde que eu pego essa palavra, recebo ela com simplicidade, crendo através da fé, irmãos, ela vai servir para tudo que nós precisamos. Então, é muita riqueza, mas eu preciso desfrutar dela. Eu preciso ter um tempo para a palavra. Aí eu vou extrair riqueza dela. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aí tem um versículo que eu gosto de estar sempre lendo ele. Está lá em 1 Tessalonicenses 2,13. Aconteceu isso com os irmãos ali. Eles aproveitaram a palavra, recebeu ela com simplicidade. E a obra, o Senhor fez uma grande obra no meio deles ali, na igreja ali em Tessalônica. Né? Então, irmãos, não foi algo assim pequeno não, viu? Foi algo grandioso, mas os irmãos receberam com coração simples. É uma das coisas que a gente tem que pedir ao Senhor todo dia. Porque senão, irmãos, a gente não consegue, dependendo da palavra que vir, você vai recusar. O velho homem não vai aceitar, fala, não, isso aqui eu não aceito não. Então tem que ter simplicidade. Vamos ler lá? 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. O que fala aí, irmãos? Vamos lá. Ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Olha só. Isso aqui Paulo está dando um testemunho dos irmãos em Tessalônica, né? Receberam a palavra, crendo na palavra, e mesmo sabendo que era um homem que estava levando a palavra, eles viam que Paulo era apenas um canal. Esse é o segredo, irmãos. Nós não devemos apoiar em homens. Não devemos apoiar em homens, porque o homem é falho, o homem é fraco. Mas o que ele está passando, se sentir paz no seu interior é de Deus. Esse é o segredo. Você sentiu paz. Não, essa palavra me tocou, é de Deus. Então, nós, os homens que Deus usa nessa terra, é apenas canais. Né? Mas a palavra em si, ela vem de Deus. É que os irmãos viram isso. Eles viram que a palavra que Paulo está levando era de Deus. E eles receberam essa palavra com simplicidade. E aí, o que aconteceu? Houve ali uma grande obra, né? Ela operou eficazmente em vós, ou seja, em cada um deles, a palavra operou em toda a igreja, né? Em cada um e depois o coletivo.
Porque é isso que acontece, opera em cada um e o resultado ele é coletivo. Então, essa palavra, irmãos, ela tem muito poder. Né? Vamos ler Hebreus, mais para frente um pouquinho, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Fala como que essa palavra é. Essa palavra que você tem recebido hoje, eu tenho recebido, nós temos recebido, né? É uma palavra potente, né? De muito poder. Talvez nós não experimentamos esse poder porque a gente talvez tenha um pouquinho de dúvida. Talvez falta ainda um exercitar mais da fé, né? Invocar mais o nome do Senhor, né? Exercitar o nosso espírito. Irmãos, aí ela começa a fazer a obra, né? 4:12, fala o que, irmãos? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha só o que essa palavra faz, irmãos. A forma que eu recebo essa palavra, eu vou poder extrair todas essas riquezas daqui. Ó. Mas tem que haver de mim, eu tenho que ser simples para receber essa palavra. Se eu tiver um pouquinho de dúvida, ela já não vai ter esse total efeito. Ela vai perder a força, né? Então, aqui fala, deixa bem, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Irmãos, a alma e o espírito é algo que está tão próximo, tão junto. Se você não tiver na luz da palavra, na luz do 4º dia que foi falado para nós, não é a luz do 1º dia, não. Amém. A luz do 1º dia, irmãos, ela é uma luz difusa. Sim. Ela não deixa as coisas muito nítidas. Você vê só o vulto. Mas a luz do 4º dia é o sol aí de meio-dia. Que você começa a entrar nele, você começa a sentir que queimar as costas, é esse sol aí. Queima as impurezas. É essa luz aí que essa palavra aqui traz. É a luz do 4º dia. Aí me transforma. Amém. Aí me transforma. A luz do 1º dia foi só quando eu criei no Senhor. O Senhor me mostrou, você é um pecador. Aí você fala, Senhor, então eu quero mudar a minha situação. Amém. Aí você recebe o Senhor. Aí é a luz do mundo. É a luz, foi a primeira luz que foi criada, né, ali na criação. Sim. Que fala, haja luz. É aquela luz ali, ela era uma luz ainda, mas estava um pouco meia difusa, meio sem brilho, né? Mas na luz do 4º dia é diferente. Essa luz do 4º dia é essa palavra que nós recebemos hoje, que nos ilumina, nos mostra com clareza o que está dentro de nós que precisa ser transformado. Amém. E ela tem poder, com esse calor, com esse poder que nós vimos aqui, ó, de discernir a alma de espírito, que é tão próximo. E sem contar que a nossa alma tem 2 lados, né? Mais complicação ainda. Tem um livro que fala os 2 lados da América, os perigos da vida da alma, né? O lado bom da alma, falando até o lado bom da alma, que é o lado mais complicado. Porque o lado mal todo mundo já sabe logo. De longe você percebe uma coisa ruim. Mas o lado bom, aí é complicado. Por isso que a palavra, ela é essencial. Com essa luz forte, ela consegue fazer essa separação. Ainda que você está do lado bom da alma. Ela vai mostrar para você, isso aí você não deve fazer. Por isso, irmãos, que tem pessoas que fazem o bem e depois as coisas pioram para o lado dele. Você fala, poxa, mas eu só fiz o bem, o que aconteceu comigo? E o que ele usou? Ele usou o lado bom da alma. Pedro usou o lado bom da alma com Cristo. Senhor, de modo algum você vai para a cruz. Não faz isso com você não, Senhor. Ele usou o lado bom da alma. Esse livro, a editora Ave da Vida tem ele. É bom os irmãos depois estar desfrutando. E os irmãos novos que estão chegando também desfruta desse livro. Leia ele, porque vai nos dar clareza disso aí. Nem a toda hora você vai poder falar sim. Você tem que também aprender a falar e dizer não. Infelizmente tem que ser assim. Você tem que, por isso que Pedro usou ali, o lado bom da alma dele, sempre ali com o Senhor sempre cortando ele, porque o lado bom da alma, ele pode complicar, né? Até mesmo as nossas amizades,
o nosso viver, até mesmo na igreja, né? Então, nós temos que estar nessa luz da palavra, essa luz do quarto dia, que ela vai brilhar forte, irmãos, vai mostrar. E com certeza, se ela brilhar forte, você não vai ter dúvida. Ela vai brilhar e te mostrar com clareza, você não vai ter dúvida do que você vai estar resolvendo, estar fazendo, né? E até mesmo para receber uma resposta de oração, né? Você ora ao Senhor, e muitas vezes, quando é algo que agrada muito a nossa alma, a gente acha que é o Senhor falando que deu um sim, e às vezes não é. É a nossa alma que está tão forte ali, querendo agir naquela situação, que ela dá um sim. E você fala, o Senhor me falou, e é isso mesmo, e vai, e dá errado. Então, essa luz aqui, essa palavra de Deus, como essa espada que separa isso aí, sendo essa luz forte, ela vai te mostrar, né, se realmente é a vontade do Senhor, se não é a sua alma que está agindo naquele momento. Então, irmãos, é algo muito junto. Então, se você não tiver nessa luz forte, você não vai conseguir discernir, não. Ó Senhor Jesus. Então, nós temos que esquecer a luz do primeiro dia. Nós temos que viver na luz do quarto dia. Amém. É ela que vai nos transformar. Amém. Porque além do calor, né, que é forte, né, um sol do meio-dia, 1h da tarde, aí no mêsão de agosto, aí, queima, hein? Então, é dessa forma. Então, nós temos que estar nessa luz, irmãos. E quando nós não somos enganados de forma alguma, né, o Senhor revela muita coisa. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mostrou para nós essa semana também que a palavra, ela é uma semente que tem vida, ela é viva, né? Aqui falou que a palavra é viva e eficaz. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é algo orgânico. Ela trabalha em nós. Ela dá vida ao homem, ela dá vida para cada um de nós. Da forma que eu desfrutar dela, ela vai me dar vida. Agora, se eu também não procurar desfrutar da forma adequada, eu vou ganhar só conhecimento, né? Mas se eu desfrutar da forma certa, ela vai me dar vida, né? Então, essa palavra que o Senhor tem nos dado, ela é uma palavra que traz vida. Amém. E eu preciso tocar nessa vida. Nós lembramos aí no Evangelho, vamos ler lá de novo, João 12, né? João 8, 12. Ó Senhor Jesus. Amém. No finalzinho fala que a palavra é vida, né? É a luz, né? É vida. A luz é a palavra, né? Não é isso? Senhor Jesus. João capítulo 8, versículo 12. Esse versículo é rico demais, irmãos. Vale a pena a gente voltar de novo, dar mais uma desfrutada nele. Amém. Senhor Jesus. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. A luz, ele fala, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz da vida. Ele é o próprio Senhor, ele é a própria palavra também. O que ele vai trazer? Uma planta que não tem... Tem plantas que conseguem ficar na sombra, né? Tem plantas que ficam em sombra. Mas a maioria das plantas, elas precisam do sol. Não é isso, irmão, Fida? Precisa do sol. Sem o sol, não vai. Se nasce uma árvore no lugar que tem outras árvores maior do que ela procura dar um jeito, ela vai espichando para cima até procurar o sol. Porque ela sabe que sem o sol, sem essa luz do quarto dia, irmãos, ela não vai ter vida. Sim. Você vê que a natureza nos ensina como que a gente deve fazer também, né? A gente também deve desesperar e buscar essa luz. Nós temos que desesperar. Se você não está tendo luz na palavra, você desespera na presença do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, me revela aqui a tua vontade. Me mostra, me ilumina aqui, Senhor. A gente vê a natureza dessa forma. Então, se a natureza está... As plantas fazem isso, é porque elas precisam de vida. Nós também precisamos da vida, não é isso? E aqui João fala, claro para nós, que... Né, fala aí, de novo, outra coisa, de novo, repetição. De novo, a repetição, o Senhor vai estar sempre falando, irmãos. Sempre repetindo um versículo. E a gente, muitas vezes, a gente não gosta de repetição, né?
O velho homem, na verdade, não gosta, principalmente quando é a palavra de Deus. Pô, repetir esse versículo de novo, já teve no alimento diário da semana passada, está falando de novo. Aí você vai estar ouvindo a palavra lá no YouTube, o irmão falando o mesmo versículo, você fala, mas de novo. Mas aqui a palavra, aqui João fala aqui, né? De novo, lhes falava, o Senhor repetia as coisas, irmãos. Amém. Repetia por quê? Para ficar em nós. Para a gente conseguir reter o que é bom da palavra. Amém. Extrair as riquezas da palavra. Se falar uma vez só, eu não vou conseguir extrair vida dessa palavra. Então ele fala, de novo lhes falava Jesus. E ele vai continuar falando para mim e para você. Vai falar agora de manhã, vai falar de tarde, vai falar de noite. Amanhã, quando você abrir o telefone, ele está cheio de mensagem da palavra de Deus falando com você. Ele vai falar de novo. Vai estar sempre repetindo. Porque ele sabe que as coisas do mundo nos tiram do foco. E para essa palavra ficar em nós, ela tem que estar bem mesclada em nós. Ele vai continuar repetindo. Ô Senhor Jesus. Então, irmãos, é isso aí. Para ter um viver adequado na presença do Senhor, nós precisamos desfrutar da forma adequada. Amém. Senhor Jesus. Ô Senhor Jesus. E eu estava falando, a responsabilidade dessa terra frutificar, irmãos, é de cada um de nós, é individual. É porque a salvação em si, ela é individual. Sim. Eu não consigo resolver os problemas espirituais do irmão Renato. Eu não consigo, não tem como. Aí é o irmão e o Senhor. Amém. Só que aí, esse trabalhar do Senhor individualmente, em cada um de nós, acaba depois ficando coletivo. Porque o que vai acontecer? Vai ser uma igreja gloriosa. Né? Paulo fala isso, sem mancha, sem mácula, uma coisa pura. Amém. Porque trabalhou em mim, trabalhou em você, trabalhou no outro irmão. A igreja, os membros foi purificado, foi santificado. O que vai haver? Vai haver uma igreja gloriosa, né? Amém. Não vai haver problema no nosso meio, né? Todos vão pensar a mesma coisa, vai ter o mesmo sentimento, a mesma visão, o mesmo falar, a mesma direção. Então, irmãos, não vai ter problema. Porque o que faz haver problema no meio cristão é isso aí, cada um desfruta de uma coisa. Né? E cada um busca uma coisa separada, então vai haver problemas. Mas a palavra, ela quer unir cada um de nós cada vez mais. Amém. Então, nós precisamos ser esses que tem esse labor, né, com essa terra, que eu trago aqui para o nosso coração, que o nosso coração é uma terra complicada, né? Ainda tem muito espinho, tem pedras, a palavra vem, não consegue penetrar nessa terra, porque tem muita sujeira ainda, e aí você tem que ir na palavra. Vai na palavra, e o Senhor vai queimando essas impurezas com essa forte luz do quarto dia, vai limpando, vai purificando, e daqui a pouco, quando vier a palavra, aí rapidinho essa semente vai cair, vai gerar e vai dar frutos. Mas, irmãos, é um labor. É um labor tanto para nós quanto para o Senhor, né? De plantar, ele como o bom agricultor, plantar essa semente e ela dar fruto. Então, muitas vezes, vai vir palavra, vai vir semente que o nosso coração vai rejeitar. Então, você precisa estar na luz. O Senhor Jesus, trabalha em mim, eu quero essa palavra, né? Amém. Senhor Jesus. E com certeza, irmão, nós iremos reinar com o Senhor dessa forma, né? Tem que deixar o Senhor trabalhar nessa terra hoje, né? Trabalhar em nós hoje. Vamos ler Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Senhor Jesus, vou parar por aqui que as horas avançaram aqui, viu? Passar rápido. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Bem-aventurado. Amém. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Mas você tem que deixar o Senhor trabalhar nessa terra hoje. Senão você não vai reinar com o Senhor esses 1000 anos. Senão nós vamos ficar no meio da estrada, né? E aí essa segunda morte aqui, ó Senhor Jesus, vai ter poder sobre nós. Se não deixar o Senhor trabalhar hoje, o momento, irmãos, que nós estamos vivendo hoje,
é a oportunidade que o Senhor está nos dando de ser trabalhados. Né? Talvez a gente fale assim, irmão, mas ainda tem tempo, mas a gente não sabe do dia de amanhã, né? Talvez já tem tempo, mas de repente o Senhor nos leva amanhã e aí? Acabou o tempo. É por isso que ele deixou lá, falou que nós temos desfrutado muito sobre o tempo, né? O tempo foi colocado para isso. Para o Senhor trabalhar em nós e a gente ganhar pessoas para Ele. Né? Estabelecer o reino dele nessa terra. Então, irmãos, o momento de nos entregar totalmente essa palavra é hoje, né? É agora, não deixar para amanhã, porque senão pode ser tarde, né? Senhor Jesus. E aqui ele quer que todos nós reinaremos com Ele, né? Temos esse reinado, né? Reinar com Ele aqui com uns 1000 anos, né? Mas eu preciso deixar o Senhor trabalhar em mim. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E falando da luz do quarto dia, vamos ler Gênesis, a gente ficar assim mais claro aqui. Eu vou ler esses versículos e vou parar por aqui por causa do tempo. Senhor Jesus, Gênesis capítulo 1, versículos 14, do 14 até o 19. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. 19. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Irmãos, a igreja também, na palavra, a lua também simboliza a igreja, né? Porque a lua, ela não tem, a gente estudou isso, né? A lua, ela não tem luz própria. A gente vê a lua bonitona aí, a lua quando está cheia, né? Aquilo é o sol que reflete nela e ela brilha daquela forma. Ela não tem luz, o sol já tem luz própria, mas a lua não tem. A lua simboliza a igreja, espiritualmente falando. E o sol é Cristo. Então, se na igreja há brilho, é Cristo que brilha. Por isso que nós não podemos brilhar na igreja. Quando eu acho que eu posso brilhar na igreja, o que vai acontecer? Você tira o brilho do Senhor, o verdadeiro brilho. E aí vai ter problemas. Por isso que no nosso meio, graças ao Senhor, a gente sempre está voltando para o Espírito. Sempre buscando estar no Espírito. Porque quando você está no Espírito, o que vai brilhar na igreja, irmãos? Vai ser a luz de Cristo. Ele, como esse sol, refletir na igreja essa luz, né, iluminando tudo. Igual nós vimos aqui sobre a palavra também é luz, é o próprio Senhor. Então, no nosso meio não vai haver trevas de forma alguma, porque a luz forte do sol está brilhando na lua, que é a igreja. E nós vamos ser refletidos com essa luz, e quem vai brilhar, esse candeeiro, né, que fala lá em Apocalipse, o candeeiro que brilha é Cristo. Amém. Não pode ser o homem. Então, a igreja sem Cristo, se você tirar Cristo de cena, deixar os Cristo de lado e começar a tentar resolver, ela vai perder o brilho. O que vai haver? Vai haver trevas. Senhor Jesus. Então, é necessário que quem brilha é Cristo. Amém. Então, tentando sempre lembrar, você está fazendo, está servindo ao Senhor. Lembre sempre que quem tem que brilhar é Cristo. Você é apenas um instrumento na mão dele, para ele estar ali fazendo os serviços, né? Lembrando também que é para o Senhor, né? Para homens, e quem brilha é Cristo. Amém. Graças ao Senhor por essa palavra, e o Senhor continua
mostrando para nós, através dessa luz do quarto dia, né, as impurezas que ainda tem em nós, que precisam ser trabalhadas. Eu creio, irmão, que se for diante do Senhor, Ele vai mostrar. Nós não vamos ser enganados. A luz, ela é forte, ela é capaz de realmente mostrar aquilo que precisa ser retirado. E aí o Senhor vai trabalhar em cada um de nós. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos podem compartilhar grupos? Ou individualmente? Faltam só 19 minutos. As horas passam rápido demais. Senhor Jesus. Eu creio que os irmãos desfrutou durante a semana também, né? Então, o que você ganhou durante a semana também traz para nós aqui, viu? Senhor Jesus.